Hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 2, para darmos prosseguimento à exposição desse livro. Vimos já o primeiro capítulo e agora o quarto sermão no livro de Deuteronômio, capítulo 2, verso 1 a 15. Diz a palavra de Deus: Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também a água que bebais comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elat e de Ezion-Geber, viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Eminins. Os Oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Até o Senhor consumidos. Nós vamos agora na presença do nosso Deus em oração, pedindo que o Senhor abençoe a pregação da palavra. Oremos. O Senhor bendito, depois de passarmos por cada um dos passos, Senhor Deus, desse culto, que o Senhor mesmo nos instruiu, chegamos ao ponto alto, Senhor Deus, quando o Senhor vai falar com o teu povo pela pregação do teu evangelho. E tudo que temos para te oferecer, Senhor Deus, como bons ouvintes, é um corpo imperfeito e um espírito débil. Então, Senhor, conserte, ó Deus, as nossas imperfeições pelo teu Espírito. Nos habilite para ouvir a tua voz. Faça o mesmo, Senhor Deus, com o pregador da tua palavra, cheio de debilidades, imperfeições e limitações, Senhor. Usa-o para a tua glória, para o bem dos teus filhos, para a correção do pecador, para a salvação do que não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo. E tudo isso que pedimos, Senhor Deus, de um texto que aparentemente está tão longe da nossa vida, tão distante da nossa realidade.
mas só parece. Porque quando ele começar a ser explicado, à luz do teu Evangelho, tudo ficará claro aos nossos olhos. Fala conosco, ó Deus, em Cristo nós te pedimos. Amém. Nem sempre o que parece mais fácil é o correto. Como todo bom brasileiro, a gente tem uma tendência de sempre querer ter um jeitinho para resolver os nossos compromissos e sempre a gente tem uma boa desculpa. E o brasileiro parece que sabe muito bem dar um jeitinho para cada situação. Se a gente tem um documento para tentar resolver em alguma instância do Estado, a gente sempre tem um conhecido, nós sempre temos um caminho, um atalho. Nem sempre isso quer dizer que seja ilegal, mas isso é um jeito do brasileiro, sempre ter uma amizade, sempre ter um contato que vai facilitar. Isso não quer dizer que você tenha que dar algum tipo de propina ou coisa do tipo, mas você sempre procura uma certa facilidade. Toda a vida é assim. E a gente sempre deve diminuir as dificuldades e buscar as facilidades. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre o fácil é bom. Nem sempre o difícil é ruim. O que importa, na verdade, é o certo, não o que é fácil ou o que é difícil. Na nossa vida, o que vai nos tornar realmente homens que agradam a Deus não é fazer o que é fácil ou simplesmente fazer o que é difícil, mas fazer o que Deus manda e confiar nele. Essa é a maior dificuldade. Fazer o que Deus manda e confiar nele. E geralmente os caminhos de Deus são os mais difíceis. Eu preciso lhe dizer isso. Embora você dê seus jeitinhos aí na sua vida, facilitando muitas situações, mesmo dentro da legalidade, no que diz respeito à vida espiritual, certamente o caminho mais difícil vai ser sempre o preferido do Senhor. E é difícil de entender, porque nossa perspectiva não é a de Deus. É difícil entender porque Deus nos coloca por caminhos mais difíceis, sabendo nós que Ele poderia nos colocar por caminhos mais fáceis. Mas é por isso que eu volto a dizer, a questão é a nossa perspectiva de ver as coisas. Deixa eu tentar clarear isso aqui para você. Perceba quando, na criação de um filho, como amigos, parentes em geral, avós principalmente, avô e avó, eles têm uma visão da criação que não é a mesma dos pais. Isso qualquer família é assim. Quando eu for avô, eu vou ter também essa perspectiva. Quando você for avô, você vai ter também essa perspectiva. Porque você está tendo a visão de alguém que não está com a responsabilidade direta da criação. Então veja que essas pessoas, parentes, amigos, avós, quando trata ali do neto, do filho, do amigo, não é a mesma perspectiva do pai e da mãe. Geralmente a gente tenta amaciar as coisas, a gente tenta facilitar as coisas para aquela criança. Por quê? Porque o avô, a avó, os tios, tias, primos são ruins, são maus? Não. É porque é uma perspectiva diferente de ver a criação. Não há responsabilidade direta com o filho. Então, o pai e uma mãe sabem o que é ter responsabilidade direta com o filho. E que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Eu me lembro de uma moça que estudava comigo na universidade, ela é filha de um grande empresário da cidade, e ela contava as lutas que ela passava com o pai. O pai tinha uma grande indústria aqui na cidade, e ela, quando começa a trabalhar, ela vai lá para o chão de fábrica, praticamente. Ela vai trabalhar nos menores cargos daquela empresa. E depois ela vai ser funcionária em outra empresa, morando na cidade do Recife. E chegando em Recife, ela contava a gente que ela morava num kitnet. E não tinha facilidade para ela.
Você de fora, você diz assim, como é que pode, né? Como é que um pai, uma mãe faz um negócio desse com um filho? Mas hoje essa moça é ela mesma uma grande empresária, uma grande administradora de empresas, uma grande filha, alguém simples que, apesar da condição de vida, sabe lidar com essas coisas, porque dá valor ao dinheiro, porque o que foi o trilhado para a vida dela não foi o caminho mais fácil, mas foi o caminho mais difícil que fez com que ela desse valor àquilo que ela tem. É exatamente isso que Deus faz conosco, irmãos. Ele nos faz trilhar por caminhos mais difíceis para que nós possamos lá na frente entender que é necessário amadurecer para ter uma vida cristã mais sólida. É exatamente isso também que Deus fez em toda a história, porque não foi diferente na época em que o povo de Deus saiu do Egito e estava procurando a Canaã celestial. Esse é um texto que aparentemente é repetitivo, porque nós já vimos isso aqui, né, nos textos anteriores, Êxodo e Números especificamente, quando Israel passou 40 anos rodeando o deserto sem ter um lugar para se fixar. Só que aqui é uma diferença, para a gente não ficar na mera repetição. Lembrando do que foi dito no capítulo 1, versículo 1 a 8, o que Moisés está fazendo aqui é não só repetindo, ele está explicando a lei. Lembre, Deuteronômio está para o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, assim como João está para os Evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles explicam a narrativa, eles narram o que aconteceu, não explicam, narram o que aconteceu. E João, ele explica o que aconteceu teologicamente. Gênesis até Números, você tem a narrativa desde a criação até a chegada às portas da terra da promessa. E em Deuteronômio, Moisés vai explicar o que aconteceu em todo esse processo. Quais os motivos do povo estar ali e qual o objetivo de Deus que o povo estivesse ali. 40 anos rodeando o deserto e Deus não lhes deu a terra da promessa. Até que aqui, veja no verso 1, Moisés escreve dizendo as seguintes palavras: depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do mar vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Muitos dias aqui, não são muitos dias, é questão de dias. Foram 38 anos compreendidos aqui. Esses são muitos dias para Moisés. Porque você tem 2 anos ali da parada no monte até a chegada lá. Então, caminhada, 38 anos. Aí Moisés resume 38 anos dizendo, muitos dias. Muitos dias nós rodeamos a montanha. Você percebe que é um caminho meio que de ida e volta, porque você tem uma montanha, e aí não pensa numa montanha como essas que tem aqui por perto, que é só um local pequeno, mas um circuito de montanhas em que eles passaram 38 anos rodeando aquela montanha. Foi o que Deus fez com o povo. E aí onde vem a pergunta? Por quê? Por que Deus pega o povo que Ele escolheu e joga no deserto, e no deserto Ele faz esse povo rodear 38 anos? Observe o que vem logo em seguida, verso 2. Então o Senhor me falou dizendo, tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Preste atenção no que Deus está dizendo aqui. Vocês já rodearam o bastante, ou seja, o sofrimento do povo de Deus foi o suficiente, mas era necessário. O propósito de Deus em colocar o povo 38 anos rodeando no deserto chegou ao fim. Então agora ele diz, vire para o norte, o caminho ao norte. Então veja a perspectiva de Deus como um pai. O filho, ele não tem noção do que ele está fazendo ali. Ele pensa que a terra da promessa é longe. Ele pensa que o que ele tem que fazer é muito complicado, que o caminho que o pai dele está colocando é muito complicado. Aí Deus diz assim, vire para o norte.
ali é Canaã. O que parecia ser muito longe, na verdade estava muito perto. Só você que não vê. As promessas de Deus que aparentemente estão muito longes e que você não vê, haverá um dia que Deus dirá: olhe para o norte e você vai ver o que você nunca viu. Os 38 anos tratando do povo tinham um motivo: preparar Israel para entrar na promessa. Veja que coisa. Toda essa história aqui, ela vai ser relatada no Novo Testamento com a mesma linguagem, mas aplicada ao Evangelho. Vai ser dito especialmente em Hebreus capítulo 3, com o texto que nós vamos ler no final, que Moisés, ele carregou o povo pelo deserto, como Deus carrega na nova aliança em Cristo a sua igreja. Logo, o deserto está para o povo da nova aliança como a nossa vida. Ele é a nossa vida. O momento em que você nasceu, e especialmente que você nasceu de novo em Cristo, até a sua morte é o teu deserto. E agora você tem propósito na sua vida. Coisa que a maioria das pessoas não sabe o motivo do sofrimento. Então elas colocam Deus como o grande mal da história, o homem do mal, porque se Deus é bom e me permite sofrer, então é porque Deus é mau. Se Deus tem poder e me permite sofrer, é porque Deus é mau. Mas quando o crente entende essa linguagem na antiga aliança que vai ser levado para o Novo Testamento, ele vai compreender: a minha tribulação tem propósito. Ele está me preparando para a terra da promessa. Esse é o propósito da nossa vida. Preparação para a terra do descanso. Até o dia que ele dirá: olhe para o norte e você entrará no descanso. Agora a ordem, verso 4. Ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque não vos darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Eles vão passar pelos limites de Esaú. Lembrando, Esaú, irmão de Jacó, da família de Abraão. Ou seja, eles vinham da mesma descendência. É por isso que aqui é chamado vossos irmãos. Porque na descendência da família de Abraão, Jacó e Esaú eram irmãos. Só que Esaú, lembrando da história lá de Gênesis, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. O que é que ele mostra? O que é que ele mostra com isso? Esaú mostra que era um homem profano, que tomava as bênçãos eternas do Senhor como a primogenitura, que era uma marca de uma bênção de Deus. E ele, por conta de 15 minutos de prazer com um prato de lentilhas, porque estava com fome, ele prefere matar a fome do corpo do que matar a fome da alma. E por isso Esaú vai por outro caminho. E Deus, como já tinha escolhido Jacó, mostra que a sua escolha é a correta. Jacó, que era um homem peregrino, alguém que cuidava de gado, ele volta e ele vai cuidar do povo de Deus. Dali vem a descendência desse povo. Então, eles são irmãos nesse sentido, porque vieram da mesma linhagem carnal, mas não são irmãos espiritualmente. Eles se separam, e agora Esaú é um povo que muitas vezes na Bíblia é chamado de Edom, os edomitas, e aqui Israel, para passar até chegar até a terra da promessa, precisa transpor a terra de Esaú, ou seja, dos descendentes de Esaú, os edomitas. Qual é a ordem? Vocês vão passar e vocês não vão fazer mal a esse povo. Eu queria chamar a atenção para que você olhasse na sua Bíblia,
o que é dito: passareis pelos limites, no verso 4, de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Veja que em Números não foi dito isso, porque em Números eles tentaram passar, e na verdade Esaú não deixou. Foi mandada uma carta, né, escrita provavelmente por Moisés, e o rei de Esaú não permitiu. A forma que Moisés falou foi uma forma branda. Nós somos primos, nós somos irmãos, nós não queremos nada do seu povo, nós queremos apenas passar para irmos à terra que Deus nos prometeu. E disseram: não passarão, não vão passar. E agora Deus está dizendo: vocês vão passar, e não é de qualquer forma, eles vão ter medo. E a palavra aqui é terror. Eles vão olhar com terror para o povo de Deus. E aí imediatamente eu me lembro que isso já aconteceu também na saída do povo do Egito. Porque a libertação de Israel do Egito se deu como? Eles não tinham exército, muito menos armas, muito menos algum tipo de força de rebelião ou coisa do tipo. Como é que um povo desarmado consegue se libertar de um tirano? Quando Deus desce dos céus e implanta o terror naquela nação. 10 pragas. Na 10ª praga, Faraó disse: saia daqui agora mesmo, você, seu povo, seus meninos, seus filhos, eu não aguento mais ninguém desse povo aqui. Isso é um terror para mim, esse povo é um terror. Não é o povo que tem força, é Deus que tem força. Isso vai se repetir também no próximo livro, livro de Josué, lembrando aos irmãos que não é o livro de Deuteronômio que vai nos fazer entrar com o povo de Deus na terra da promessa, mas Josué. Especialmente aqui no capítulo 2, quando há a chegada dos espias mandados a Jericó, e Raabe recebe os espias. Observe. De Sitim, verso 1, no capítulo 2 de Josué: enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jacó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes os espias que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que o infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Gog, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A história de Raabe é muito conhecida. Ela dá guarida aos espias enviados por Josué para compreenderem como é que era a terra que eles iriam habitar. Mas esse ponto aqui, às vezes, ele passa desapercebido. Por quê?
quando ela recebe os espias, e ela diz aos soldados, né, não, eles não estão aqui, e ela esconde os espias lá em cima, no eirado da casa dela, depois ela vai conversar com eles. E ela vai explicar por que fez aquilo. Por que ela fez aquilo? No verso 9 ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre... Veja, a palavra aqui, pavor, é a mesma terror. Tanto lá em Deuteronômio 2, quanto no texto anterior que nós lemos, que foi citado no Egito. Sempre é o pavor. Preste atenção nisso. Quando o povo de Deus chega, os ímpios têm um pavor. Eles temem a presença do povo de Deus. Por quê? Porque eles ouviram falar o que Deus já fez por esse povo. O que é que Deus tinha feito? Ele abriu o mar vermelho. Mas ele não só abriu o mar. Eles sabem também que ele fechou o mar e matou o exército de Faraó. Ele acabou com reis, Og e Seom. Ele fez tantas outras coisas. Ele sempre está com esse povo. E agora a notícia é que esse povo está vindo para a nossa terra. O que é que você pensa como morador dessa terra? Estou perdido. E aí, essa vai ser a oportunidade de Raabe se converter. Preste atenção nisso. O anúncio de que Deus, o terrível Deus, está para acabar com a sua terra, é a oportunidade de alguém se converter. Daí você pode entender o porquê de, na pregação da palavra, você tem que falar tanto sobre pecado, sobre juízo, sobre castigo, sobre punição. Porque se tem uma oportunidade de alguém se converter ao Senhor, é se primeiro ela temê-lo. E aí você também vai entender como é prejudicial à igreja a falta desse tipo de pregação, onde não se fala sobre pecado, juízo, que Deus vai voltar e vai acabar com o mundo. Esse tipo de expectativa é a esperança de que alguém tema a Deus e busque Cristo. Nas palavras de Paulo, quando ele falou lá aos Romanos, no capítulo 7, nós lemos hoje na nossa leitura devocional, que ele dá graças a Deus pela lei, porque ele disse: se a lei não dissesse não cobiçarás, eu nunca conheceria meu pecado. Se eu não fosse ameaçado pela lei, eu nunca iria me converter ao Senhor. Se um pai não ameaça seu filho com castigo, nunca terá o respeito do seu filho. E Deus não fica só na ameaça, Ele cumpre as ameaças. O povo dele pecou pelo caminho e foi disciplinado. O anúncio do Evangelho hoje é: se você não se arrepender do seu pecado, você também sofrerá na mão do Senhor. Preste atenção como é importante, por exemplo, no culto você cantar salmos como o Salmo 137, Salmo 139, Salmo 2, que tem partes dos salmos que são orações imprecatórias. Senhor, extermine os nossos inimigos. Senhor, quebra-lhes os queixos. Senhor, fende a cabeça dos seus filhos. E a maioria das pessoas diz: isso é uma coisa terrível. E precisa ser terrível. A igreja não ganhou nada com esse tipo de corinho que tem cantado aí, que é só vitória e coisa boa e nada mais do que isso. A igreja precisa voltar às velhas veredas e cantar a destruição dos ímpios. Não por ódio a eles, mas que eles, como Raabe, possam dizer: eu sei quem é o vosso Deus. Foi o primeiro passo para essa mulher se converter. O primeiro passo é: pregue o terror do Senhor.
depois a graça. Se você ficar só no terror, a pessoa vai ficar aterrorizada sem esperança. Mas se você fala do terror e depois apresenta Cristo, ela agora conscientemente vai dar valor à salvação pela graça. Tem outro ponto que eu queria, voltando lá para Deuteronômio 2, tratar com os irmãos, nessa mesma passagem, quando ele diz: passarei pelos limites de vossos irmãos, verso 4, os filhos de Esaú que habitavam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. A ordem é dupla. Vocês não se intrometam e vocês não queiram a terra deles. Veja aqui como a providência de Deus se dá. A terra é a nossa herança quando Cristo voltar. Mas até lá, Deus vai respeitar a propriedade privada também dos ímpios. Ele diz: essa é a tua terra, essa é a terra deles, vocês não vão entrar em contenda. O crente ele não vai tomar a terra à força. Você vai passar por lá. Eles vão ter medo de vocês. Não se intrometam com eles, a terra que eu dei é deles. Isso é para que a gente possa entender que nesse mundo tem minha posse e a posse do outro. E que inclusive a posse dos ímpios pode ser muito superior à minha nessa terra. Mas daí vem a segunda ordem: não se intrometam. O que é isso? Se intrometer não é só se intrometer em conversa ou coisa desse tipo. E tem até uma lógica nisso. Por quê? Porque o que é se intrometer numa conversa? A conversa não é minha e eu entrei. Isso é intromissão. A terra não é minha e eu entrei. Porque é muito fácil, quando você está caminhando pelo deserto, a primeira terra que aparecer, você já dizer: aqui é a terra da promessa. Você está andando num lugar que não tem água, naturalmente. Você está andando num lugar que é sol, forte, muito frio à noite. E você chega numa terra que tem uma certa estrutura. Você diz: pronto, aqui é a terra que Deus mandou ficar. Isso não é uma bênção de Deus. Isso, se você se intromete com essas coisas da caminhada, você está cada vez mais se enraizando no mundo. O que é que Deus estava querendo dizer ao povo aqui? Ainda não chegou lá. Ou seja, não se enraize pelo caminho, porque você ainda não chegou lá. Não se enraize nessa terra. Não faça toda a sua esperança estar pautada nessa terra, porque ainda tem outro caminho para você caminhar. Então, esse é o tipo de coisa que nos faz ter uma caminhada mais complicada, cheia de problemas, porque no meio do caminho a gente diz: não, mas aqui está bom. E a gente começa a ter algumas facilidades e conforto nessa terra. E a gente diz: acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E a gente deixa de ter o desejo das coisas de Deus. Preste atenção como isso é muito fácil de acontecer. Deus lhe dá um emprego. Deus lhe dá um trabalho. E é um trabalho que você orou muito tempo para que Deus lhe desse. Aí quando Deus lhe dá o trabalho, você esfria nas coisas de Deus. O que é isso? É exatamente o mesmo sentimento de Israel. Olhe, a passagem por Esaú é uma bênção temporal que eu estou lhe dando. Não é a terra que eu lhe prometi. Prossiga. O teu emprego é uma bênção temporal que Deus te deu. Não é a terra da promessa, por melhor que ele seja. Então, o teu emprego não pode substituir o teu desejo pelas coisas do alto. Quando é que eu posso perceber isso na minha vida?
Eu já não oro mais como orava antigamente. Já não dá mais tempo de fazer culto doméstico com minha família. E chegou ao ponto até de eu esfriar de vir para a igreja no dia do Senhor. Como é que começou? Eu me intrometi em uma coisa que não era minha. Eu me enraizei em uma coisa que era uma bênção temporal. E eu estou transformando isso num ídolo, como se fosse Canaã. E eu preciso me desvencilhar. Não perdendo o emprego, né? Porque isso é uma coisa louca. Mas é você colocando o emprego no lugar correto. Isso é um benefício de Deus para que eu possa viver nessa terra até a chegada à terra da promessa. Não se intrometam com eles. Ele diz mais ainda no mesmo sentido, verso 6, acompanhem. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Preste atenção nisso. Comprem com dinheiro a sua água. Comprem com dinheiro a sua comida. Não dependam deles. Primeiro, o que não é, o que esse texto não está dizendo. Ele não está dizendo que você não pode receber nada de uma pessoa que é descrente. Não é isso. Deus pode usar um dia uma pessoa descrente para lhe abençoar. O que é que ele está dizendo aqui? O final desses versos é que dá a ideia central do texto. O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Vocês andaram por um deserto que não tinha água e Deus fez sair água da rocha. Vocês andavam debaixo de um sol causticante. Deus colocou uma nuvem sobre vocês de dia e uma coluna de fogo para aquecer a noite. Como é que agora na caminhada vocês vão esquecer da providência de Deus e do cuidado de Deus e vão passar a depender de homens? Esse é o sentido aqui do texto. Como é que vocês esquecem do que Deus fez e passam a depender dos homens? Eles podiam chegar na terra de Esaú, se intrometer naquela terra, ou seja, se enraizar na terra, e depois eles iriam pensar na sua própria vida e dizer: foi esse povo que nos deu a oportunidade. Eu não tinha nada e esse povo me abriu a porta. E agora eu passo a ser dependente dos homens desse mundo. Como é que isso se configura hoje? Talvez a forma mais fácil de você compreender isso, principalmente no contexto brasileiro, é você olhar para o Estado e a relação que muitos crentes têm com o Estado. Porque eles olham para o Estado como se fosse o próprio Deus. Na nossa região, muitíssimo mais. Você percebe que o governo, o atual governo, ele está pensando em, por medida de lei, em extinguir milhares de municípios. Qual é o argumento? Esses municípios eles dependem exclusivamente da prefeitura. Eles não produzem nada. Então, o governo federal está sustentando um município que não produz nada, para ter lá uma estrutura de Estado que não tem sentido, porque outra cidade maior que produz poderia cuidar daquilo ali e a gente teria um gasto a menos. Preste atenção nisso. Mas as pessoas daquelas cidades estão se revoltando. Por quê? Porque elas dependem daquilo. E elas têm medo de perder. Eu sei que o contexto é difícil, eu sei que há muita seca. Só que eu estou tentando colocar na sua mente a dependência que se tornou do Estado na nossa nação. Tudo é ele.
E essas pessoas dizem: o prefeito fulano de tal, foi no ano tal que me deu emprego, eu agradeço a ele o resto da minha vida. Claro, você tem que ser grato a quem lhe fez bem. Isso é certíssimo. Nunca se esqueça disso, quem lhe fez bem. Mas não depende dele. Quando é um crente, sempre lembre isso. Foi Deus que me deu por meio dele. Sempre lembrar de quem me fez um bem. Nunca colocar a minha esperança naquela pessoa. Nunca. No Estado, na prefeitura, no governo federal. Deus me deu por meio dessas pessoas. Não se intrometam com eles. Por quê? Porque o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. No deserto, nada te faltou. Aí vem a última parte do texto, observe a partir do verso 8. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Elat, de Ezion-Geber. Viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe e não contendas com ele em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei a em possessão aos filhos de Ló. Aqui ele vai introduzir essa última parte dizendo o seguinte: vocês vão virar para esse lugar e vão passar por outra terra. Primeiro vão passar pela terra de Esaú e depois vocês vão passar pela terra, que está dita aqui como terra de Moabe, que também é da mesma descendência. Lembre-se, Moabe é um dos filhos que nasceu daquela união incestuosa entre Ló e as suas próprias filhas. Entende? Então Moabe é um desses povos que veio da união incestuosa de Ló com sua filha, com uma das suas filhas. E esse povo também é um povo inimigo de Israel. Vocês vão passar pela terra dos inimigos, mas a terra não é sua. Não é ainda a sua terra. Passem e prossigam para a terra de Canaã. E aí ele começa a citar a quantidade histórica de guerras que houve para que cada povo se estabelecesse naquele lugar. Aí ele vai citar, veja, aqui, verso 10. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles eram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas lhe chamavam Emins. Todos esses nomes que terminam em ins eram nomes de povos gigantes. É tanto que é dito aqui, povo numeroso, verso 10, alto, como os Anaquins. Alto, gigante, homens de 2,5 metros, 3 metros, coisa que nem existe mais hoje. Esses homens ganhavam as terras pelo poder que eles tinham. Os gigantes avançavam ganhando território pelo poder do braço. Não será assim com Israel. Vocês não são fortes, vocês não são altos e vocês não vão lutar. Eu vou dar a terra ao meu povo. Veja, parecia ser o modo mais difícil de chegar a Canaã. 40 anos no deserto, sofrimento, castigo, disciplina. Mas na hora de entrar, aí Deus agora vai mostrar a facilidade. Não são vocês que vão entrar. Eu vou fazer vocês entrarem na terra. O que é o descanso? O descanso é o ponto final da caminhada. Ou seja, dali eles não vão prosseguir para mais lugar nenhum. Eles vão sentar ali e vão descansar na obra do Senhor. O que é a salvação, se não for o descanso? Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso às vossas almas. O descanso, toda essa linguagem de descanso, por exemplo, o dia do descanso, o dia do Senhor, é o dia que nós, porque é chamado de descanso, não é só porque você não trabalha, mas é porque é o dia que mais se aproxima do céu.
É o dia mais próximo do céu. Final de um ciclo. Você fechou o ciclo. E aqui o ciclo chegou na terra da promessa. Ali você vai descansar. Como você chegou na terra da promessa? Deus te colocou, não foi o teu braço. Veja se não é a linguagem do Novo Testamento. Hebreus capítulo 3, abra comigo. Verso 16. A partir do verso 14. O autor da carta aos Hebreus está se remontando justamente a Números, e ele está explicando aquela história à luz do Novo Testamento, à luz de Cristo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Porque aquela geração que está ouvindo a pregação de Moisés em Deuteronômio 2, não é a geração que saiu do deserto, porque a primeira morreu no deserto. Aquela é a segunda. Ele está dizendo, a primeira foi rebelde no deserto e ficou no deserto, punida temporalmente pelo Senhor. Ele continua, verso 17, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos os cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quem não alcança o descanso? Quem é incrédulo. Os incrédulos não alcançam a salvação. Com base em que o autor da carta aos Hebreus está dizendo isso? No povo do deserto. Preste atenção nisso. Não confiar na providência de Deus é incredulidade. E incredulidade é o que não nos permite entrar no céu. Quando passamos por grande tribulação, luta, doença, todo tipo de enfermidade e privação, tem dois caminhos que a gente pode seguir. O caminho do contentamento, que é o caminho de quem crê na providência, e o caminho da murmuração, que é de quem não crê na providência. Quem passa por tribulação, crendo, dá graças a Deus, porque diz, é meu Pai que está fazendo isso. Eu nem entendo, eu nem sei o caminho pelo qual Ele está me levando, mas eu confio. Um filho não sabe exatamente o que o pai quer quando está sob disciplina, mas ele confia no pai e na mãe. A prova disso é que logo em seguida, os pais devem buscar os seus filhos para reconciliação e eles se abraçam, porque o filho chorando de dor lembra, é para o meu bem. Se você chora nos braços do Pai, então certamente você crê no Senhor. Agora, o caminho da murmuração foi o que fez o povo ficar no deserto. E aqui a interpretação disso, verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Continua no capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Veja, como foi as boas novas anunciadas a eles? Eles quem? O povo lá de Números.
por meio da história. Por isso que é chamada história da redenção. À medida que Deus ia fazendo, dando cada passo a eles no deserto, e ia interpretando por meio de Moisés, aquilo era o evangelho sendo pregado. Quem cria era salvo, quem não creu, o incrédulo ficou pelo caminho. E ele está dizendo, o mesmo evangelho que foi anunciado a eles, é o que está sendo anunciado a nós hoje. Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso. Como foi que foi pregado? Para que eles entrassem no descanso, o incrédulo não entrará no descanso. O que crê tem a vida eterna. Eu não sei que ponto do deserto Deus já lhe colocou. Eu não sei se você ainda está no começo da caminhada, se você está no meio, ou se você já rodeou tanto o Monte Seir, que está a ponto de ouvir a voz do Senhor, lhe dando a última ordem. Mas uma coisa eu sei, em todas essas etapas, se você crer, você vai vencer cada uma das intempéries do deserto. Se você não crer, você fica pelo caminho. O modo de enxergar as dores e as lutas, as minhas, cada um tem uma, mas a sua própria, no meio do povo, pode ser com murmuração ou com contentamento. Com murmuração, você vai demonstrar incredulidade. Com contentamento, você vai demonstrar fé. Creia no Senhor e acredite que o seu Pai é bom e lhe leva por um bom caminho. Como é que a gente vai apresentar isso para o ímpio? Não pode ser dizendo que está tudo bem, com um culto onde não se toca no nome do pecado, mas avisando a eles, o nosso terrível Deus está chegando. O nosso terrível Deus. E aí, como Raabe, eles podem dizer, eu ouvi falar do teu Deus e por isso me converti. Preguemos o evangelho da verdade. Sigamos em frente, crendo no Senhor, porque o nosso Pai é bom. E ainda que não seja o caminho mais fácil, o que Ele nos leva é o bom caminho. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, agradecemos a Ti pela exortação que o Senhor nos deu essa manhã, para que dependamos somente do Senhor. E sim, Senhor Deus, continuemos sendo reconhecidos com aqueles que nos fizeram bem, sejam eles crentes ou não. Mas no nosso coração esteja sempre a dependência somente de Ti. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E até aqui o Senhor não nos tem permitido faltar nada. Nem espiritualmente, nem materialmente. Seja por um emprego, seja pelo auxílio da igreja. Nunca o Senhor deixou faltar nada ao Teu povo. Nos ajuda a crer, Senhor, para caminhar contigo e ver as Tuas bênçãos e as Tuas maravilhas nos caminhos difíceis da vida. Em Cristo nós oramos. Amém.